Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 9 e 10. A igreja pode ficar sentada e dando atenção à leitura da palavra do Senhor. Diz assim, versículo 9: O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Bem, esses dois capítulos 29 e 30 de Deuteronômio, eles tratam de um terceiro discurso de Moisés, quando o Senhor ordena a Moisés que faça esse discurso. E se nós acompanharmos o livro de Deuteronômio, veremos que ele é esses capítulos, eles são um resumo ou uma repetição do que nós podemos encontrar nos outros capítulos, de 1 a 28. E aqui, Moisés apresenta os atos de Deus para com seu povo, desde a saída do Egito. Fala de uma advertência que Deus faz ao povo contra o povo se apartar do Senhor. Faz uma promessa de restauração mediante arrependimento. E por fim, uma exortação à obediência. Então esses dois capítulos, 29 e 30 de Deuteronômio, tratam desse assunto. Este momento que o povo hebreu vive, é um momento anterior, um pouco antes da entrada na terra prometida, antes deles se depararem com os povos lá na terra de Canaã, povos que são idólatras, povos que adoram outros deuses, que têm outra forma de culto. Por isso Deus faz essa nova aliança, porque Ele conhece o povo. Deus conhece seu povo. Ele sabe que os israelitas andariam por caminhos tortuosos, diferentes do caminho do Senhor. Isso a gente pode acompanhar no texto bíblico, pode perceber o que Deus faz, sempre dando uma oportunidade de arrependimento, sempre apresentando uma possibilidade de arrependimento, permitindo que o seu povo se volte, se arrependa, busque a Deus, e por fim Deus volta a abençoar o seu povo. Então, essa promessa que Deus faz, aqui no livro de Deuteronômio, nesse momento: o Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, e aí segue o versículo 9, é uma promessa feita ao povo hebreu naquele momento, mas é uma promessa que é válida até hoje. Nos dias de hoje, Deus nos permite, nos dá sempre a possibilidade de arrependimento, de buscarmos. Ele nos ama, mesmo sem nós merecermos, Ele tem cuidado de nós. Ele nos abençoa. Ele não nos abandona. O presbítero Joacir falou isso no momento de louvor. Deus fala isso para Josué, lá em Josué 1:5, que não nos abandonará. E assim é o nosso Deus. Ele tem cuidado de nós, tem nos amado, tem nos dado a possibilidade de arrependimento e tem nos abençoado. Bom,
Do texto bíblico, eu vou começar pelo final do versículo 10. O final do versículo 10, eu gostaria que os irmãos acompanhassem. A segunda parte do versículo 10 diz: se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Esse é o primeiro "se" que o texto nos apresenta. Vamos entender um pouco de conversão, convertido. Calvino, nas suas Institutas da religião cristã, ele define arrependimento. Então vou ler exatamente o que eu encontrei lá no livro. E a verdadeira conversão de nossa vida a Deus, procedente de um sincero... Arrependimento é a verdadeira conversão de nossa vida a Deus, procedente de um sincero e real terror de Deus, que consiste da mortificação de nossa carne e do velho homem e da vivificação do Espírito. Essa semana o presbítero Jedson, preocupado com a interpretação que os irmãos poderiam fazer do termo terror de Deus, nós precisamos explicar esse terror, que na verdade é temor. Nós falamos numa outra pregação a respeito de reverência, falamos de temor do Senhor. E eu vou ler exatamente o que nós falamos, explicando o que é temor. Então, esse terror do texto de Calvino, entendam como temor a Deus. E a gente vai já ler novamente o texto para que nós entendamos a partir da palavra temor. Então, temer a Deus significa ter reverência, admiração e fervor pela glória de Deus. Significa obedecer a Deus corretamente, com genuína consagração. Temer a Deus está associado ao conhecimento de sua graça e ao constrangimento benéfico que ela nos traz. Então, isso é temor, é temer a Deus. Então, lendo novamente o texto de Calvino, lá nas Institutas, vamos substituir o termo terror, presbítero Jedson, por temor. Arrependimento é a verdadeira conversão de nossa vida a Deus, procedente de um sincero e real temor a Deus, que consiste da mortificação de nossa carne e do velho homem e da vivificação do Espírito. Então, o termo arrependimento, nós precisamos entender conversão a partir do texto bíblico, conversão como arrependimento. O termo arrependimento, para os hebreus, ele deriva da palavra que significa conversão ou retorno. E para os gregos, ele vem de uma palavra que é mudança da mente e de desígnio. Então, nós podemos afirmar que as definições de conversão e arrependimento, elas estão entrelaçadas, elas estão ligadas, diz respeito a mudar de direção. Então, conversão e arrependimento, mudar de direção. Ou seja, nós andávamos num rumo, nós estávamos no lamaçal, num tremedal de lama, e Deus foi lá e nos resgatou desse tremedal de lama e nos colocou num novo caminho. A conversão não é eu que escolho, é o Espírito Santo de Deus que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu não tenho ação aí, mas é o Senhor que me tira de onde eu estou e me coloca num novo caminho. Conversão é isso, é mudar de direção. Arrependimento diz respeito a mudar de direção. Nós passamos então a andar em um novo caminho. Por isso que a conversão, ela é algo visível. Nós não temos como esconder a mudança. Quando nós mudamos de vida,
diz respeito a mudar de pensamento, mudar de atitude. A pessoa convertida, ela é percebida como diferente. No seu trabalho, na escola, na faculdade, qualquer lugar que você ande. Como um convertido, você vai ser percebido diferente. Porque você muda naturalmente. Porque você busca agradar a Deus. Você abandona as velhas práticas, deixa para trás e passa a adotar novas atitudes, porque você pensa diferente, você age diferente, e as pessoas percebem isso. Então, o convertido abandona tudo que desagrada a Deus e busca realizar a vontade de Deus para a sua vida. Assim como os israelitas, como os hebreus, naquele momento, no momento do texto bíblico, hoje nós temos a oportunidade de mudar o rumo das nossas vidas e buscar a Deus. Quando nos arrependemos e pedimos perdão, então Deus nos perdoa e passamos a viver com Ele. É um exercício constante. Nós continuamos sendo pecadores, mas precisamos estar atentos às tentações que se apresentam, e precisamos sempre, constantemente, nos arrepender do nosso pecado e buscar ao Senhor. Muitas pessoas escutam, concordam, mas não mudam a atitude. A conversão, ela é nítida na vida do cristão. Então, como o cristão não muda, será que se converteram de fato? Será que se arrependeram de fato do caminho que andavam? Nós precisamos sempre pensar nisso. Quais são as minhas atitudes como cristão? Por essa razão, eu gostaria de chamar a atenção para 4 características que nós devemos observar na vida cristã. Primeira característica: a vida com Deus é expressa em transformação interior. Bom, o teólogo, numa das leituras que foram feitas para a preparação desse material, eu li um livro, não completo, mas a parte que interessava para o que nós discutimos, chamado Estudos no Sermão do Monte, de um teólogo inglês chamado Martin Lloyd-Jones. E ele tem uma frase, tem um texto lá que ele diz o seguinte: a igreja não está exercendo um maior impacto sobre as vidas dos homens e das mulheres desse nosso mundo, devido ao fato que a sua própria vida não se acha em ordem. Escutem bem, a igreja não está exercendo um maior impacto sobre as vidas dos homens e das mulheres desse nosso mundo, devido ao fato que a sua própria vida não se acha em ordem. Martin Lloyd-Jones escreveu esse livro, já tem um tempo, é um livro conhecido, Estudos no Sermão do Monte. Mas vamos ao texto bíblico. O que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa é a palavra de Deus. As coisas velhas passaram, nós fomos convertidos, não estamos mais naquele caminho que trilhávamos, estamos num novo caminho. As pessoas percebem a nossa mudança, a nossa conversão. Quando o Espírito Santo de Deus age em nós, não ficamos como éramos, nós mudamos, nossa vida é transformada completamente. Não é parcialmente, é só um pedaço, é só quando eu estou na igreja.
Só quando eu estou na faculdade ali, só com aquele meu grupinho. Não. Em todo momento, a vida inteira, em tudo que você faz, onde quer que você vá, quando o Espírito Santo age em nós, nós não ficamos como nós éramos. Nossa vida é transformada. Por isso que a vida com Deus é expressa em transformação interior. Nós só podemos impactar a vida das pessoas que nos cercam quando colocamos a nossa vida em ordem, quando deixamos as coisas antigas e nos arrependemos e voltamos a Deus. Não existe outra forma. Quer influenciar? Você tem que fazer diferente. As pessoas têm que perceber a diferença, que você é cristão. Como cristãos, nós somos chamados a isso, a fazermos diferença em todo lugar, agirmos diferente, negociarmos diferente. Se somos empreendedores e donos de negócio, tratarmos nossos colaboradores de forma diferente. Se somos empregados, sermos os melhores empregados da companhia, agirmos diferente, porque a vida com Deus é expressa em transformação interior. Bem, vamos continuar no texto bíblico, no início do versículo 10. Por favor, acompanhe. O segundo si. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei. A partir daqui do segundo si, nós temos aí mais 2 pontos que precisamos observar na nossa vida cristã. O segundo ponto, dos 4 que eu comentei: a vida com Deus é expressa em prática diária dos ensinos bíblicos. A Bíblia é a palavra de Deus, não há dúvida. Não nessa igreja. Ela é a única regra de fé e prática. Se nós queremos escutar a voz do Senhor, é aqui que ela está, é na sua palavra que ela está, é na Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia. O Espírito Santo, ele vai nos transformando, ele nos constrange, ele nos faz agir de forma diferente. À medida que eu vou lendo a palavra de Deus, à medida que eu vou escutando os ensinamentos bíblicos na escola bíblica dominical, no culto à noite, no culto de doutrina, na devocional na minha casa, sozinho lá no meu quarto, orando e lendo a palavra, o Espírito Santo vai agindo em nós. E nós vamos nos transformando e vamos aplicando aquilo que aprendemos no texto bíblico na nossa vida diária. Então, se você não ler, como é que você vai praticar? Você não sabe o que fazer? Nós, por vezes, deixamos de lado a leitura bíblica, e eu me incluo nisso. Porque tem muitos afazeres, porque trabalha demais, porque tem N situações e atribulações da vida diária. Mas a leitura bíblica precisa ser feita, porque é a palavra de Deus, e é aqui que nós aprendemos, e é aqui que nós vamos ver o que precisamos fazer, porque ela é a única regra de fé e prática. Não é só escutar no sermão ou na classe, na escola dominical. Nós devemos praticar o que aprendemos.
precisamos proclamar de alguma forma o que aprendemos. Mas Roger, eu não tenho o dom de falar. Mas quando nós praticamos, a nossa vida fala por nós. Aí é o princípio do nosso testemunho. É com a vida, o testemunho é vida prática. Eu não falo, porque eu não tenho o dom de falar. Mas a sua vida, a partir do momento que você começa a praticar os ensinos bíblicos, ela fala por você. Onde quer que você esteja, mesmo sem falar com palavras, na sua vida, a forma que você trata ou faz as coisas vai impactar as pessoas. As pessoas vão notar algo diferente. Não sei se vocês já passaram por isso, mas é assim. Terceiro ponto: a vida com Deus é expressa na busca de crescimento constante do conhecimento de Deus. A vida com Deus é expressa na busca de crescimento constante no conhecimento de Deus. Qual é a prática normal quando nós conhecemos uma pessoa nova? Alguém foi lá e lhe apresentou alguém. Qual é a prática normal? Dialogar, conversar, fazer perguntas, trocar informações. Aí você começa a montar aí um banco de dados, vamos dizer assim, da pessoa com quem você está conversando, aquela pessoa que você acabou de conhecer. Da mesma forma é com Deus. Nós precisamos conversar com Deus, dialogar com Deus. Como é que isso se dá? Oração e leitura bíblica. Na oração, eu falo com Deus, exponho meus problemas, converso, suplico, agradeço, glorifico, através da oração. E a leitura bíblica, Ele fala comigo, Ele me ensina, Ele me orienta, Ele me diz o que eu preciso fazer e como fazer. E aí se dá o meu diálogo com Deus. Crescimento constante no conhecimento de Deus. Eu preciso exercitar isso constantemente. Leitura bíblica e oração. E aí, naturalmente, eu vou me aproximando de Deus. Naturalmente, eu vou conhecendo cada vez mais a Deus. E vou praticando cada vez mais o que eu vou aprendendo. E vou percebendo que eu sou minúsculo diante da glória de Deus. Mas aí nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Quem nos orienta, quem nos ajuda nessa busca é o próprio Espírito Santo. Sem Ele, nós não conseguiríamos nem orar, porque Ele é que nos orienta. Nós crescemos no conhecimento de Deus através da oração e da leitura da Bíblia. Não existe outra forma de nós crescermos em conhecimento de Deus. Quarto ponto: a vida com Deus é expressa na demonstração de amor a Deus e ao próximo. Outro ponto que precisamos observar da nossa vida cristã: a vida com Deus é expressa na demonstração de amor a Deus e ao próximo. Nós aprendemos que os 10 mandamentos foram resumidos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. No Sermão do Monte, Cristo nos ensina, expõe lá como deve ser o caráter do cristão. Então, na segunda bem-aventurança, lá em Mateus 5,4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não é qualquer choro,
é o choro, esse choro, Cristo se refere ao choro de arrependimento. Nós devemos chorar, nos entristecer, nós ficamos constrangidos por causa dos nossos pecados. Mas devemos chorar também pelo pecado dos outros, do próximo, pela maldade que há no mundo. Nós facilmente vemos aí o que está acontecendo. Quem não assiste jornal ou que não lê jornal, na internet, facilmente você encontra notícias de coisas ruins sendo realizadas, executadas contra os cristãos ao redor do mundo. Coisas ruins que acontecem dentro do nosso país. Nós precisamos orar, nós precisamos interceder pelos nossos governantes, porque tantas pessoas sofrem. Deus permite que isso aconteça. Deus é soberano. Como nós amamos a Deus e temos o Espírito Santo conosco, então se torna constrangedor pecar. Cometer pecado é algo constrangedor, deixa a gente desconcertado. Por isso é que nós nos voltamos para Deus, reconhecemos o nosso pecado e nos arrependemos. Porque o pecado ele nos constrange. O Espírito Santo nos constrange por cometermos pecado. Devemos orar pelo próximo, ajudá-lo em suas necessidades e principalmente, falar das boas novas de salvação. Nós queremos amar o próximo, queremos ajudar o próximo, precisamos fazer isso, mas precisamos proclamar as boas novas de salvação. Porque nós sabemos que não é nessa vida que as coisas vão estar ótimas, é na vida eterna. E a vida eterna nós só conseguimos a partir da conversão, a partir da aceitação do nosso Senhor Jesus Cristo. E as boas novas de salvação estão aí. Precisamos proclamá-las, seja com a nossa proclamação falada, ou seja com a nossa vida. Logo nós podemos atingir e influenciar tantas outras pessoas. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 9. Vejam, escutem as promessas do Senhor. Primeiro, se nos convertermos de todo o coração e alma, e se dermos ouvidos à voz do Senhor e guardarmos seus mandamentos e estatutos, então Ele nos abençoa, como Ele fala no capítulo 9. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais. Deus, Ele quer nos abençoar, Ele nos abençoa, mas Ele nos mostra dois sis: se nos convertermos de todo o coração e alma, e se dermos ouvido à voz do Senhor e guardarmos seus mandamentos e estatutos. E eu quero finalizar com duas rápidas aplicações. Primeiro, conversão não é garantia de não termos problemas. Agora eu sou um homem convertido, me arrependi, então, ok, está tudo certo. Não. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós teremos aflições, teremos tentações, teremos doenças. À medida que o tempo passa, nós vamos envelhecendo e naturalmente doenças nos afligem.
teremos dificuldades, muitas. Qual é o consolo que nós temos? Qual é o nosso consolo? Saber que Deus está conosco em todos os momentos, que Ele não nos abandona, Ele cuida de nós. Ele prometeu isso lá em Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus fala isso a Josué, e Deus fala isso para nós. As promessas do Senhor feitas na sua palavra, elas são cumpridas. Como diz o cântico, porque Deus não é homem para mentir. Então hoje, a promessa do Senhor vale para nós. Ele nos acompanha, Ele não nos desampara, Ele cuida de nós em todos os momentos, mesmo nas maiores aflições. Deus está conosco. Segunda aplicação é: a presença do Senhor faz com que vençamos cada dia. Deus nos orienta no que fazer e nos dá a força necessária para enfrentar as dificuldades. As situações, elas nem sempre são como nós desejamos. Nem sempre a maré está para o nosso lado. Mas a situação sempre está conforme Deus ordenou que fosse. Tudo está no controle das mãos do Senhor. Pode parecer que para nós não esteja bem, porque nós temos um imediatismo e queremos naquele momento, ou queremos que seja sempre bom o tempo inteiro, em detrimento de outras coisas, porque nós não temos essa visão, vou dizer, visão sistêmica, visão do todo. Nós temos uma visão restrita, mas Deus não. Deus tem a visão completa de tudo e comanda todas as coisas. Ele é quem conduz nossa vida e sabe o que realmente é melhor para nós. Que o Senhor seja louvado e glorificado com as nossas vidas, através do nosso testemunho. Amém, Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu fala conosco, porque Tu nos orienta, porque Tu cuida de nós. Muito obrigado, Deus, porque nós aprendemos cada dia mais contigo. Te suplicamos, ó Senhor, renova sobre nós as Tuas misericórdias e nos dá sempre disposição de lermos a Tua palavra, de orarmos a Ti, de conversarmos contigo, ó Senhor. Dá-nos sempre a disposição de falar, onde quer que nós estejamos, do amor que Tu tem por nós, das boas novas de salvação. Continua, Senhor, cuidando e nos ajudando. Em nome santo do Teu Filho amado, Jesus, é que eu te oro e te agradeço. Amém.